Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Valorama. Hoje, quinta-feira, uma quinta-feira com cara de segunda, dia 13 de novembro de 2022. Aqui do meu lado esquerdo, os nossos analistas da casa, Felipe. Bom dia, Felipe, tudo bem? Tivemos novidades, tivemos dados no calendário econômico na data de ontem e hoje, não é mesmo? Isso aí, Jada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jada. Tivemos alguns dados importantes, Jada. Tivemos o dado mais importante que teve ontem foi a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Decisão do Fed, que aumentou em 0,75%, que já era previsto pelo mercado. O mercado já estava esperando aí esse aumento. Nada, nenhuma novidade, digamos assim, em relação a essa taxa, né? Apesar de ontem, na hora que saiu a taxa, o mercado estava subindo, o S&P chegou a subir, acho que em torno de 1%, 1,5% e fechou em queda, né? Fechou em queda de 2,55% o S&P no dia de ontem por conta dessa taxa de juros, né? O mercado não ficou feliz lá provavelmente com esse aumento, que prejudica um pouco a bolsa, né? A renda variável é prejudicada com o aumento da taxa de juros porque as pessoas migram seus investimentos para a renda fixa e tirando do mercado de renda variável. Mas vamos falar um pouquinho mais da agenda de hoje, Jada. Tivemos aqui no Brasil o IPC-FIP, referente a outubro, que saiu de 0, saiu para saiu 0,45, desculpa, 0,45%, né, aumentando aí de 0,12% na última leitura em setembro. Tivemos também já dos PMIs, né, vamos falar aqui do o principal, que é o Reino Unido. O Reino Unido que foi o melhor que o esperado, o PMI composto veio 48,2 pontos, era previsto 47,2, né, mas reduziu em relação ao mês anterior, que havia sido 49,1, e ficando abaixo aí também do balizador de 50, que indica um desaquecimento econômico. O PMI do setor de serviços, também de outubro, ficou em 48,8. Ficou acima do esperado, que era 47,5, e abaixo do mês anterior, que havia sido 50, né? Reino Unido também aí mostrando desaquecimento econômico, que é bom para o país, que vai reduzir provavelmente aí a taxa, a inflação lá por conta da redução da atividade econômica. Tivemos também a taxa de desemprego na zona do euro referente a setembro, que foi de 6,6%, né? Caindo em relação à última medição de agosto, que havia sido 6,7%. Dado positivo aí para a zona do euro, né? Não tão positivo nas situações atuais, mas está reduzindo a taxa de desemprego lá. Tivemos também aqui nos Estados Unidos, né, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que veio praticamente em linha aí com o esperado e com o mês anterior também, né? Veio 200, com a semana anterior. Veio 217 mil vagas, pedidos iniciais por seguro-desemprego, perdão. Era esperado 220 mil, veio 217 mil. O dado anterior havia sido 218 mil pedidos por seguro-desemprego. Tivemos também aqui já a balança comercial dos Estados Unidos, que caiu mais um pouquinho, né? Caiu de 65,70 bilhões de dólares para 73,30 bilhões, né? Dado negativo aí na balança comercial lá dos Estados Unidos. E acabou de sair aqui agora o PMI composto do S&P, lá dos Estados Unidos também, SP Global, que ficou em 48,2 pontos, né? Acima das expectativas, que era de 47,3, e abaixo também do mês anterior, que havia sido 49,5. O do setor de serviços ficou em 47,8 pontos, vindo acima também do esperado, que era 46,6, e abaixo também do mês anterior, que havia sido 49,3. Estados Unidos também aí baixando sua atividade econômica, reduzindo a atividade econômica, o que alivia um pouco a pressão para o Fed, né? Passo para você, Jada, comentar um pouquinho mais sobre esses dados. Perfeito, obrigado, Felipe. Bom, vamos sim falar desses dados. Só antes de nós continuarmos aqui, eu pediria para o Francisco compartilhar a tela aqui. Obrigado. E também você que está conosco aqui, não se deixe de dar aquele like no vídeo e também de curtir, fazer a subscrição, a inscrição no nosso canal aqui da Valorama. Bom, aqui no mundo nós podemos ver que o mundo está um pouco mais negativo hoje. Os mercados em humor não tão bom até o presente momento. Também o Brasil também não está muito positivo. O Felipe pode falar um pouco na sequência em relação a quais os principais destaques até o momento dessa manhã, agora de quinta-feira. Dando continuidade, o índice do medo continua no patamar ganancioso, continua ainda no nível positivo, né? O índice também, nós temos o índice VIX, que fala sobre a volatilidade nos mercados, está subindo um pouquinho, subindo 2% na casa de 26, e ainda num patamar relativamente ok, relativamente saudável, né? Sem maiores novidades nesse sentido. Quanto aos índices futuros, nós vemos que os commodities, e muitos deles estão em queda bastante acentuada hoje, entre eles, como nós gostamos de frisar, o petróleo, que está caindo 0,70%, fechando o barril até o presente momento em 94 dólares.
Entre os destaques que nós tivemos na agenda econômica, com certeza, foi o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos em 0,75 basis points, né? E o que aconteceu? Claro que isso foi na data de ontem. Isso fortaleceu o DXY, que acabou subindo de forma bastante positiva ontem, de forma bastante significativa, perdão, em 0,5%. E hoje também continua subindo mais 0,75%. Se nós compararmos aqui o gráfico, vamos pegar aqui do S&P, nós verificamos que ontem o mercado não gostou muito, né? E acabou caindo também de forma bastante significativa, caindo 2,5%. E hoje o mercado continua caindo. Vamos para. Já explicaremos de forma mais detalhada os motivos. E também que o Nasdaq ontem, que é o índice da tecnologia, caindo 1,27%. Hoje, perdão, na data de ontem também acabou caindo um pouquinho mais, acabou caindo mais de 13%. Mas o que está acontecendo, tá? Hoje nós temos já confirmado que temos um juro a 4% ao ano, um juro que nós já vínhamos falando aqui anteriormente nos nossos vídeos anteriores e que poderia acontecer. Para a próxima reunião do Fed, o mercado já está precificando um aumento de 0,50% ou de 0,75%, elevando ainda mais esse percentual. O mercado estava esperando muito um contexto chamado da pivotagem. Pivotagem é quando o Banco Central começa a cortar os juros. E como é que nós podemos perceber aqui? Existe uma perspectiva do mercado que nas próximas reuniões, querendo ou não, em um momento esse juro vai cair. Quando? Não sabemos ainda. Vai chegar um momento quando esse juro começar a cair e essa perspectiva do mercado é que aconteça lá por meados de 2023. Então, o mercado já estava esperando de que a partir da próxima reunião, que vai ser agora no dia 14 de dezembro, que o juro poderia vir em 0,50 basis points, o que é, nossa, positivo. Tivemos altas de 0,75 nas últimas reuniões, agora 0,50%, quer dizer que vai chegar o fim do ciclo, o Fed vai aliviar e todo mundo vai ficar feliz. Entretanto, o Fed deixou bem claro de que esse juro, inclusive, pode subir 0,50 basis points, mas ele vai perpetuar, ele vai ficar lá por mais tempo. E isso não é positivo. No caso, tem tantas questões acontecendo hoje na economia norte-americana que nós já vamos pontuar aqui. Então, não é muito positivo para a economia que esse juro fique extremamente alto, ou para os padrões norte-americanos, acima de 4% já é extremamente alto, e não é bom que fique por muito tempo. Então, se nós verificarmos aqui, hoje, entre as maiores preocupações, que inclusive o Felipe acabou de pontuar, é o mercado de trabalho norte-americano, que continua ainda aquecido. Os pedidos contínuos de seguro-desemprego vieram levemente acima do esperado, o que é bom para o atual momento, né? E os pedidos iniciais vieram praticamente em linha, né? Eu também percebo de que amanhã vai ser dia de payroll, nós teremos uma informação que demonstra de forma mais efetiva como que o mercado de trabalho norte-americano está, pois em muitos setores da economia os Estados Unidos estão conseguindo tranquilizar os investidores, ou seja, tranquilizar no sentido, estão conseguindo desaquecer a economia, conseguindo controlar a inflação. Entretanto, o mercado de trabalho norte-americano continua extremamente aquecido e existem até o momento 1,9 vagas de trabalho abertas para cada trabalhador. Se nós compararmos esse gráfico aqui, nós vemos que existem ainda muitos trabalhos, existem muitas oportunidades de emprego, enquanto se o índice continuar em altos patamares, talvez nós não vejamos a inflação ceder de forma como que o Fed gostaria. E mais uma vez nós citamos uma palavra, a data dependência. A dependência de informações por parte da instituição norte-americana, tanto na questão da inflação, quanto a questão das vendas, né? O setor imobiliário também que vem desaquecendo, acaba percebendo isso. E então, dado dependência é o jogo, o mercado já esperava esse aumento no Fed e o DXY, que é o índice do dólar, vem fortalecendo bastante. Então, continuamos com essa mesma pressão em todas as moedas do mundo e aqui no Brasil também não é diferente. Dólar alto não é muito positivo, DXY, que no caso significa DXY subindo. Então, todos nós aí no mundo afora estamos um tanto preocupados com isso. Felipe, passo para você agora falar um pouco sobre as informações do Brasil, como que a nossa bolsa está agora. Já reduziu um pouquinho a queda aqui do Ibovespa, né? Tá com a tela? Beleza. Tava caindo 2%, mas quando abriu o mercado, né? Claro, reajustando ali os valores ao mercado de ontem, né? A gente tem negociação lá fora das nossas ações aqui no Brasil. Agora, no momento, está caindo aí 1,10%. As maiores quedas agora são Eneva, Azul, Gol, Natura e Braskem.
E as maiores altas, IRBR, Cash 3, BPAC, CCRO e Magazine Luiza. São as maiores altas, né? Pouquíssimas altas aqui. Dá para contar no dedo aqui, as ações estão subindo no Ibov e está bem normal aqui, digamos assim, a negociação. Não está nem caindo tanto, nem subindo tanto, o mercado ainda aí aguardando mais novidades sobre a equipe econômica do próximo presidente, né, do Lula. E aí fica nessa variação, né? Um dia cai bastante, outro dia vai, sobe um pouquinho e aí está nessa oscilação, nessa volatilidade. Mas fora isso, já tudo normal aqui nos mercados, nenhuma novidade por enquanto. Perfeito. Felipe, mensagem final? Isso, acho que é isso, Jada. Agradecer o pessoal que tá assistindo nosso vídeo aí, dá o like, né, o joinha e passo para você, Jada. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Bom, pessoal, então agradecemos a atenção. Estaremos novamente com mais conteúdos ao decorrer do dia. Então, mais uma vez, não deixe de dar o joinha e agradecemos a atenção. Desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.